Muito boa noite. Eu estou aqui novamente com uma pessoa muito especial para mim e eu sei que vai ser especial para você também. Eu tô com o Antônio Geafuso. Geafusa. Geofusa. Olha lá, Geofusa, eu não consigo falar. Eu não me importo disso. Eu conheço ele como Kaká, mas eu vou chamar ele de Antônio. Ele fala tudo sobre redes sociais, as questões de publicidade e propaganda, tudo de novo que tem nessa área, esse menino sabe. Como é que você tá, Antônio? Eu tô super bem, graças a Deus, e feliz de estar aqui contigo, Sol. Ai, que legal. Gente, eu conheço o Kaká, né, o Hum. Antônio, há muitos anos. A gente trabalhou numa universidade juntos, já tivemos alguns projetos juntos, mas hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas que interessam aí a todo mundo, né, sobre redes sociais, TikTok e muito mais. Mas antes da gente começar a conversar, se apresenta, fala o que você faz, olha na câmera, bem ali, diz quem é você, qual a sua formação e o que você faz hoje. Legal. Bom, o meu nome é Antônio Geofusa Júnior, eu sou publicitário, me especializei em educação do ensino superior e trabalho com comunicação, com marketing, nessas áreas já faz 25 anos. Nos últimos anos venho discutindo sobre a importância da regulação das redes sociais, como esse assunto impacta para a sociedade, para os pais, para as famílias, para as instituições. Tenho uma agência de propaganda e uma empresa de comunicação e trabalho com mídia local no mesmo tempo, 25 anos, entendendo como funciona a comunicação nos bairros, nas regiões. Nossa, 25 anos é uma vida, né, É, Antônio? Você está falando em regulação dessa questão das redes sociais. O que vai ser isso? Você acha necessário que isso vai acontecer? O que você tem para falar para gente? Então, quando a gente fala de regulação, existe uma preocupação da sociedade como um todo que regular as redes sociais não seja uma mordaça, não seja cercear a liberdade de expressão. E o que tem se discutido é que a gente não perca, né, obviamente, a capacidade de se expressar, de dar a sua opinião, mas que isso não seja uma maneira das pessoas se esconderem atrás do cometimento de crimes. Então, infelizmente, as redes sociais acabam sendo um ambiente, um espaço onde as pessoas elas cometem crimes de racismo, violência contra a mulher, pedofilia, crimes de injúria, de difamação e, naturalmente, esse ambiente digital ele é uma extensão do ambiente físico, muito embora exista na mente das pessoas uma separação do que é o ambiente offline e do ambiente online, mas as pessoas devem responder pelos excessos e pelos crimes que cometem. Então a regulação das redes sociais ela vem sendo discutida por ser uma necessidade organizacional, para nem todo mundo achar que pode fazer de tudo, Mas né? você não acha que vai chegar numa censura? Você acha que haverá uma censura ou não? Eu acho que não. Eu uso o seguinte exemplo, é igual a ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil. Ninguém pode ir lá pegar um avião agora, sair de Congonhas, voar na hora que quer, porque não dá. Você tem que, né, ter todos os certificados para se tornar um piloto, tem horário certo, tem que ter teto, aeroporto, enfim. É um setor que está regulado, né, Sol? Agora, o setor de redes sociais ele não está muito regulado. Então, por exemplo, se hoje eu, ou o pessoal que está assistindo em casa, ou no trabalho, né? Seja de qual lugar remotamente esteja assistindo, a pessoa quiser ter 10 perfis do Instagram com o nome dela, com um nome diferente, com imagens diferentes, ela pode ter. Ela pode usar isso para o bem, para excessivamente falar bem de pessoas, de políticos, de artistas, de religião, ou pode excessivamente falar para o mal. Eu, Como existem, né, perfis criados para ser usado como artifício de manipulação de opinião pública, por exemplo, né? é, é, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Basta você saber como lidar com isso, né? De que forma você vai lidar. Gente, eu acho que tudo na vida tem o bom e o ruim, né? As redes sociais vieram para ficar e a gente tem que usar de uma maneira boa, né? Que Sim. traga coisas boas. Quando você diz é, é,
o problema das redes sociais e quando a gente começa a olhar, tem conteúdos muito bons Sim. e tem conteúdos que trazem desinformação. Como é que você enxerga isso? O que você acha que pode levar a isso? Essas fake news também, Uhum. como é que você enxerga essa questão da desinformação? Sim, ó, uma questão que a gente pode usar como dado, né? Numa pesquisa feita recentemente das 20 principais economias, incluindo Brasil, Suécia, Japão, China, o Brasil está em último lugar na capacidade do adulto diferenciar se uma informação é verdadeira ou falsa. Ou seja, nós somos um país que desinforma pelos próprios adultos e que não tem capacidade de identificar. Por isso que se debate muito hoje da importância da educação midiática. As pessoas compreenderem melhor, falando de crianças e adolescentes, que eles tenham esse acompanhamento na escola, numa formação que procure orientar. Como que você consegue captar que essa informação é de um veículo de comunicação certificado ou não? Que ela é produzida por jornalismo profissional ou não? Que essa informação ela é advinda de um profissional médico que tem CRM, que tem uma página web, em que essa informação é de fato verídica. Então existem vários instrumentos para você poder checar que uma informação é verdadeira ou falsa, mas a população em sua maioria não sabe fazer. Nós nunca vivemos uma onda de desinformação como a atual. Então por isso que discute-se tanto a importância da regulação, mas a regulação não só para impedir a desinformação, mas para melhorar o ambiente de trabalho, tanto para quem é profissional da área da propaganda, do marketing, você tem muitos artifícios que não são bem utilizados. Outro exemplo, a gente vai fazer uma compra digital, você vai lá no site da Magazine Luiza, você vai lá no site da Casas Bahia, e você vai lá e abre um perfil, você só pode ter um perfil, com um CPF, com o seu endereço residencial, e você não consegue abrir outro. Então para fazer uma compra simples, você precisa de informações básicas. Então por que, na hora que a gente abre um perfil no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, a gente também não precisa dar essa quantidade de informações vitais? Com toda certeza, esse já seria um critério que tiraria essa imensidão de perfis fake que existem e que também acabam contribuindo para uma certa cultura do ódio, polarização e disseminação de informação inverdadeira, né, no caso, né? Eu vou cutucar um pouquinho, tá? Pode, fica à vontade. Olha só, você está falando que qualquer um vai lá, chega com um nome, chega com um documento e abre. Diferente das redes aí que a gente compra, Magazine, Sim. Casas Bahia. Você acha que existe algum interesse por trás dessas permissões de qualquer um ter, abrir essas contas fakes ou usar? Você acha que existe alguma coisa por trás disso ou não? Sim, com certeza. Um exemplo simples, e para não ficar em cima do muro, mas existem várias correntes políticas no país atualmente. Hum. A última candidatura à Prefeitura de São Paulo, por exemplo, quando um candidato acabava de participar de um podcast, ou ele acabava de participar de um debate, ele tinha um esquadrão próprio de chegar nas redes sociais dele e elogiá-lo, assim como tinha o esquadrão do concorrente, do oponente, que ia lá e falava mal. Muitos deles pagos para fazer, muitos deles perfis que não existiam. Só que isso não é do candidato A ou B. Desde sempre, a opinião pública ela foi usada para manipular. Quantas vezes, quando não existia esse ambiente das redes sociais que nós temos hoje, a gente via políticos em palanque fazendo discurso e as pessoas que estavam lá batendo palma, muitas vezes contratadas para ali estar. Isso é histórico. Então não deixa de ser diferente no ambiente da rede social. Não estou dizendo que deve ou não deve acontecer, porque infelizmente você não impede tudo. Mas você ter pessoas de fato reais. Não faz sentido eu poder ter 20 perfis e eu vou lá e escrevo o que eu quero, tanto para o bem quanto para o mal. E aquilo que eu escrevo para o mal, muitas vezes cometendo crime. Tanto que um dos motivos do ex-Twitter, que agora se chama X ou X, que é a rede social, sair do ar, é porque o dono da plataforma não quis entregar os perfis que tinham disseminado informações mentirosas e informações criminosas.
Então, tem que ter alguma regulação, tem que ter algum limite. A justiça no campo físico, no offline, sempre procurou fazer sua parte. É perfeita? Não é. Mas nem por conta disso a gente vai deixar o ambiente virtual se tornar uma praça escura, sem iluminação, com um monte de problemas. E as nossas crianças, e os jovens, e os adultos, que muitas vezes ficam à mercê disso. Quantas pessoas a gente ouve dizer que perdeu o perfil do Instagram, do Facebook, que teve hackeado, ou que o WhatsApp foi clonado, porque confiou num link de um perfil que não era a pessoa, que não era o comércio local. A pessoa vai lá, pega o comércio local, faz um perfil fake e rouba os dados de alguém. Sim. Então, a falta desse tipo de critério é onde é um dos atributos que se exige para a regulação, que as empresas elas possam ter os seus perfis de CNPJ, mas que quando esses perfis são abertos, a documentação possa ser enviada também, que possa ter uma forma mais legal de você garantir. Um perfil hoje de empresa, essas empresas que vendem muito pela internet, deve ter muita gente que vai assistir esse podcast depois, vai pensar, poxa, eu tenho uma empresa de varejo no Instagram, eu dependo da minha venda no Instagram, dependo da minha venda no YouTube. E quando ela é hackeada, ela perde tudo e ela tem dificuldade enorme de provar que a empresa é dela. Ela tem dificuldade de provar que ela é ela no perfil pessoal, porque não tem essa quantidade de documentos que seria extremamente importante. A questão do e-commerce, né? Ele Sim. cresceu Sim. muito após a pandemia, então, não sei dizer em números, mas é enorme. Então, eu acredito mesmo que deveria haver uma forma de controlar e legalizar, né? Sim. Porque a gente pudesse ter uma coisa mais clara. Mas eu acho que está se caminhando para Sim. isso. Só de estar discutindo é um caminho. Né? Ou quando não discutíamos, ficava tudo a Deus dará. Agora não, já há um debate, mas que é importante dizer para quem se preocupa de não cercear a liberdade de expressão, é que essa regulação seja feita com a participação ativa da sociedade, que os políticos, tanto do executivo quanto do legislativo, que a participação do judiciário, do STF, mas também de professores, das escolas, das instituições, dos profissionais de marketing, de publicidade, de jornalismo, ou seja, da sociedade que de fato e efetivamente atua utilizando essas plataformas. Aí sim, a gente vai ouvir muito mais casos do que esses que a gente está relatando aqui. E desinformação mata, infelizmente. Recentemente, acho que todos já acompanharam, se não me engano, acho que foi um caso envolvendo o humorista Whindersson Nunes, Sim. que apontaram, né, que uma menina supostamente teria sido o pivô da separação dele. Isso um perfil de rede social aparentemente acusou, enviou informação, a menina se sentiu pressionada e acabou tirando a própria vida. E aí, quem vai se responsabilizar por isso? Ah, o perfil não tem dono? O perfil não tem um registro num CPF? Então, na hora que a coisa aperta, na hora que a gente acusa uma pessoa de uma inverdade, na hora que alguém tira a própria vida, na hora que alguém tira a vida de alguém, ninguém é responsável. Né? Então, a gente precisa ter uma sociedade mais saudável nesse ambiente, e se a gente não procurar uma regulação séria, como outros mercados também fazem, a gente não vai evoluir. Acho que já de estar falando sobre isso é importante, mas precisa caminhar para algo que de fato construa um documento único que exija que essas big techs, que essas empresas de redes sociais, elas se adequem e melhorem, né, o ambiente para os usuários e para a sociedade como um todo, né? Olha só, pegando esse gancho, Antônio, pós-pandemia, as pessoas ficaram mais ligadas na tela, né? Sim. Nas redes sociais. Muito. Você tem ideia de quantas horas o brasileiro passa em frente a uma tela? De tempo, né? Tempo, né? O brasileiro é o segundo povo no mundo que mais tempo fica na tela. Caraca, quem é o primeiro? É o sul-africano. São 9 horas e 30 e poucos minutos, alguma coisa assim. O Brasil perde por 1 minuto ou 2 minutos. Ou seja, 9 horas por dia conectado na internet. Agora, falando de rede social, o brasileiro passa 3 horas por dia conectado em redes sociais. É bastante, né? E aí é bastante tempo. O que podemos fazer com 3 horas do nosso dia? Se você está usando, né, a rede social para se informar, ok, muito bom.
Mas e se esse tempo você está lá só vendo um vídeo curto, informações que não te agregam muito na vida, você pegou 3 horas do seu dia e você poderia estar lendo um livro, você poderia estar fazendo um curso de AD que a própria GV oferece, olha aí, fazendo merchandising para a GV, ou fazendo uma academia, uma atividade ao ar livre, fazendo a lição de casa com seu filho, e a gente está lá excessivamente num ambiente que você às vezes não está se aprofundando na notícia. A gente que pegou essa fase da evolução das mídias, que a gente já leu muito jornal, muita revista, muito livro, a gente vê que a educação hoje ela carece do aprofundamento, da vontade da pesquisa. Os cérebros eles estão mais preguiçosos. As pessoas pesquisam menos, leem menos, se aprofundam menos. Obviamente, esse excesso não está contribuindo para a saúde mental, para a evolução da educação, da pesquisa nas instituições. Então, sem dúvida nenhuma, 3 horas por dia não é um tempo baixo para quem é profissional da área. Para quem trabalha com publicidade, nos bastidores, 3 horas por dia conectado na rede social é normal, porque está trabalhando, está postando, está escrevendo, isso é bacana. Agora, para o cidadão comum, 3 horas por dia, em troco às vezes de uma informação que não é verdadeira, em troca de informações que são de 30 segundos, de 1 minuto, ele não está pesquisando, ele não está se instruindo adequadamente. Então, realmente é um dado preocupante. O que a gente vê é o dedinho subir, né? Vai subindo o dedinho, arrasta para cima, arrasta para cima. Quer dizer, cadê a qualidade, né? Diz para mim, você acha que o brasileiro poderia ter muito mais qualidade em usar essa tecnologia? Poderia usar a favor a ele ou não? Enfim, olha, vamos pensar como que era a pesquisa no passado. Barça. Vamos usar a Barça. Larousse cultural, isso mostra que a gente não somos tão novos, né? Mas era Barça, Larousse, você consultava o professor da instituição. Sim, professor. Aí chegou o Google. O Google não matou essas pesquisas, né? A biblioteca ela continua importante, o professor continua importante. Aí você passou a pesquisar na rede social, pesquisar na inteligência artificial. Todos eles são instrumentos importantes. O problema é que quando a gente sai da pesquisa, a gente fica muito superficial, só se informando por vídeos curtos ou por referências que não são referências. Às vezes tem um perfil de um médico recém-formado, mas com todo respeito a um médico que seja recém-formado, às vezes com centenas de milhares de seguidores, e às vezes está se dando mais reputação e credibilidade do que de um médico de 30 anos, que é cirurgião de uma instituição, e só porque não usa a rede social, ele não é bom. Muito pelo contrário, sabe muito mais, tem vivência, tem prática, tem conhecimento, mas ou aquilo que aparenta ser, muitas vezes o marketing do qual eu faço parte, às vezes o excesso dele não é tão positivo, porque às vezes a gente está construindo reputação, acha que uma reputação está excessivamente colocada num patamar que não é isso, a pessoa não tem experiência. Tem muita porcaria nas redes sociais, né? A gente que lida com isso e tem que navegar, tem que pesquisar, você vê muita porcaria, você vê coisa que não deveria estar ali, e também tem muita coisa boa, né? Sem dúvida. Pegando esse gancho, falando das redes sociais, o TikTok ele foi extinto, né, na Flórida, nos Estados Unidos, e o Twitter também no Brasil. A gente não pode mais, durante um tempo, agora é X ou X. Você acha que tem tendência a sumir as redes sociais? Tudo na sociedade é por comportamento, né? Do estilo de cabelo, do estilo como se usam as peças de roupas, até do hábito da utilização de tecnologia. Mas o TikTok na Flórida foi proibido para crianças e adolescentes abaixo de 14 anos, porque os próprios estudos ligados à ciência, à saúde, já dão conta que há prejuízos cognitivos absurdos, né, em relação às crianças, né? Agora, as crianças e adolescentes. Agora, o Twitter, no Brasil, já foi um problema ligado ao não cumprimento de decisões da justiça.
Quando foi cumprida, a plataforma voltou ao ar. Mas falando da questão polêmica, eu acho que se não houver regulação, não houver respeito pelas leis de determinados países, algumas redes sociais tendem a sair do ar enquanto não regulam. O TikTok no Brasil ele tinha um problema, que ele mostrava o feed, que é aquela primeira carinha, ele mostrava já para todas as pessoas, crianças, adultos, quem quisesse acessar, mesmo que ela não tivesse um usuário. Então isso era perigoso porque tem vídeos de todos os tipos, né? Aí, com essa notificação que foi feita, o TikTok já ajustou essa questão aqui no Brasil, então você precisa fazer um pré-cadastro antes do feed te mostrar todas as informações. Então essa é uma rede social que se adequou a já uma pequena sinalização que foi dada aqui no Brasil. Agora o Twitter na época não. Houve um embate na época do Elon Musk, que é o dono, que é o bilionário famoso dos Estados Unidos, e aí ele quis enfrentar a justiça brasileira, e aí ele não conseguiu. Então, assim, se as redes sociais entenderem que elas têm um impacto positivo, mas também existe o negativo, e esse negativo ele está, de fato, prejudicando a sociedade, e as autoridades políticas entenderem que esse processo, se ele for maturado e propor ajustes, e essas redes acompanharem esses ajustes, tem tudo para ser um ambiente mais saudável. Agora, se não, pode ser que caia em desuso, pode ser que as famílias comecem a proibir, restringir, até porque já tem aplicativos de controle parental, né? Sim, Então, sim. aquilo que eu falo, é uma discussão muito ampla, mas realmente passa pelo cerne da decisão familiar. Até que ponto o excesso disso está sendo bom para os nossos filhos? E não está sendo, tanto que o celular foi proibido nas escolas recentemente, e assim que foi proibido, depois de alguns meses, os resultados escolares, desempenho, tudo melhorou. A relação das crianças com os pais em casa melhorou. Menos irritabilidade, os casos de cyberbullying e de bullying reduziram também. Então, Quer o dizer, excesso não é bom. o excesso Simplesmente. de nada é bom, Verdade. né? Eu lembro que na minha época eu morava com a minha avó e eu tinha 8 e um primo de 16, né? A minha avó caçava as playboys para rasgar, jogar fora, as revistas pornográficas. Era o único Era, instrumento era que o tinha. instrumento que não podia, era proibido, ela queimava, Sim. era um inferno. Hoje em dia a gente tem que ter muito mais medo, porque não é só a pornografia, Exato. é a pedofilia. Exatamente. Nossas crianças, nossos adolescentes estão aí, né? À mercê disso nas redes sociais. Não só isso, quantas pessoas. Teve uma menininha, acho que há uns 15 dias atrás, de 8 anos, que morreu fazendo aquelas Aquelas gincanas, gincanas, né, e ela cheirou o desodorante e faleceu. Aonde a gente vai parar? Então, eu acho mesmo que necessita de uma regulamentação. Claro, moderada, paulativa, mas tem que acontecer. Exato. Assim, o céu ele é azul. Não dá pra. Mas a minha opinião é que ele é vermelho. Então, a partir do momento que existe uma notícia que ela é de desinformação, ela é mentirosa ou criminosa, ou um conteúdo que claramente é um conteúdo crime, que não só ofende, mas que violenta a mulher e a criança, a plataforma tem sim responsabilidade. O que acontece no quintal da nossa casa é nossa responsabilidade, da plataforma também. Então, eles têm que ter sim uma equipe de curadoria que já faça essa restrição. Os conteúdos ligados à violência explícita e pornografia, ele já é automaticamente removido. Então, existe sim já um trabalho que foi evoluindo com o tempo, mas ele pode ser ainda mais filtrado, ele pode ainda ser mais analítico e mais protetivo. Eu acho que essa é a responsabilidade que as plataformas elas precisam assumir, então, sem dúvida alguma, né? Voltando à questão da proibição do celular na escola, é um caminho usar o celular sem volta. Nossa, nem fala. Tá? É um caminho sem volta. Hoje, se eu tivesse um filho, né? Que não posso mais, gente. Mas se eu tivesse um filho, talvez eu não deixaria Sim. ele usar as redes sociais e muito menos o celular. Teria um momento certo, né? Na época que chegou os celulares, a minha filha Amanda foi ter o primeiro celular dela com 17 anos. Gente, 17 anos. Hoje em dia, uma criança de 3 já quer um celular, né? Elas às vezes sabem mais do que a gente.
né? Pega, já põe o aplicativo, já sabe a galinha pintadinha, Dedinho. o dedinho já arrasta para cima. Quer dizer, é uma coisa louca, né? Uma coisa louca. Que eu acredito que moderadamente é legal. Agora, essa coisa do excesso, isso tem que parar. Né? Nas escolas, eu sou professora, você é professor. Muito antes de aparecer tudo isso, a gente já tinha problema dentro da sala de aula, né, com os celulares. O celular tirava a atenção da gente, professor, né? Eu não sou contra a pessoa usar o celular. Eu não sou contra. Mas eu acho que deve existir aí uma forma da gente ensinar, é difícil, e educar e fazer com que o professor, ou um online, ou o que for, use o equipamento a seu favor. Exatamente. A política brasileira dessa restrição para os alunos, ela é uma das mais modernas do mundo, porque obriga o aluno a colocar os celulares em algumas gavetas, né? E aí o aluno ele tem que ir para a sala de aula e ele desconecta, diferente de alguns países que ele pode guardar na mochila. E é mais ou menos você falar, né? Para uma pessoa que tem uma dependência química, que tem uma coisa dentro da mochila dele e ele não pode usar, se a pessoa está dependente, né? Então, o do Brasil está se considerando uma das mais modernas porque realmente isola e por isso que os números melhoraram. Mas é como você disse, o celular, ele é uma central multimídia. Ele produz, né? Então um aluno ele produz imagem, foto, vídeo, texto, é uma ferramenta de pesquisa, mas 100% acessível o isola de tudo. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que dá para você abrir exceções, feira cultural, feira de ciências, que aí a atividade, a escola está preparada para toda essa interatividade. Agora, fora isso, a proibição é boa. A gente acha que por ter esses tempos novos onde tem mais que se dizer sim do que não, a gente está acertando e não está acertando. Porque limite, se não existisse limite, as pessoas andariam na velocidade que queriam nas estradas. Se não tivesse limite, as pessoas fariam festa em condomínio até o horário que quisessem. E a gente não teria organização. Então tem que ter algum limite, tem que ter regra, tem que ter lei. A sociedade funciona assim. Então a gente precisa, principalmente nós que falamos de educação por conta da docência, por conta dessa área que é extremamente importante, que ela é formativa, limite sempre existiu. Não pode fazer tudo. Liberdade exige limite. Exatamente. Para você ser livre, você tem que ter limite. Sim. Na minha época, da minha mãe, né, o meu limite era o tamanco dela que voava. Eita! E fazia para ver, era o tamanco que voava na cabeça. Exato. Né? Eu acho que limite é tudo. Mas é o pêndulo, né? Falam que a educação de antigamente ela era muito repressiva, né? Sim. Então ficava aqui, aí soltou o pêndulo, e agora ela é muito liberal. Se a gente encontrar o meio termo, para a educação, para a política, que é o bom senso, que é o diálogo, que é a conversa, mas é a firmeza. O Cortella fala muito isso, né? Não é, sente-se onde você quer. Não, sente-se ali, com firmeza, com educação, com autoridade, não autoritarismo. Então, a educação, ela também não pode perder isso. Talvez, acho que a gente nem precisava esperar ver o que está acontecendo com os jovens. O prejuízo cognitivo já estão saindo. Sim. Também resultados de pesquisas que dizem que criança abaixo de 8 anos nem deveria ter qualquer contato com o celular. Eu concordo. Prejuízo motor, prejuízo de pensamento, de raciocínio, de criatividade. Nós estamos menos criativos. E falando de educação, a Suécia aqui no final dos anos 90, início dos 2000, aboliu... 2023 ela aboliu 100%. 100%, mas uma década antes ela quis deixar a educação 100% digital. Um país super evoluído economicamente, desenvolvimento humano super desenvolvido, mas aí percebeu, não, peraí, eu estou tirando da criança a capacidade da escrita, a capacidade da criticidade, eu estou tirando dela o raciocínio, a pesquisa, a leitura na revista, do jornal impresso. Vamos voltar atrás. Porque educação é escrever, é falar, é pensar, é discutir, não se isolar. Então, eu acho... Eu tenho quase que certeza, não tenho certeza absoluta, que nós vamos escolher as boas escolas usando esse critério. Vai se usar
Só tela ou vamos fazer a coisa como antigamente também? O Sim. toque, o olhar no rosto. Eu vou muito além, tá? Eu há algum tempo venho observando dentro dos restaurantes. Excelente Né? lugar. Eu vou sair da criança, não é só a criança. Uhum. Tem ali uma família, o pai, a mãe, 2 filhos. Eu nunca vi, ninguém olha na cara de Sim. ninguém, Antônio. Tá ali, você já viu o que você vai comer? Botou o QR Code, continua olhando pro celular e continua ali sem conversar. Quer dizer, acabou isso, Sim. né? As pessoas têm que promover essa coisa de conversar. Dentro de casa, tem gente que não troca uma palavra. Sim. Chega, pega o celular, vai dormir com o celular, não olha na cara dos familiares. Perfeito. Gente, aonde isso vai parar? Eu fiz um post esses dias falando da importância de exercitar a desconexão. Eu estava justamente numa padaria, olha só, e eu olhei ao redor e muita gente ao celular. Tinha umas 6, 7 pessoas ao celular. Os únicos que não estavam no celular eram um pai com 2 filhos, que eles estavam rindo e se divertindo. Eu não estava no celular, mas aí eu peguei o celular para fazer a foto. Achei importante fazer a foto, Interessante. né? Óbvio, né? Coloquei umas carinhas, né? Para não expor ninguém. Mas eu vi isso mesmo. A gente tá escravo da tecnologia. Total. Eu preciso ficar conectado maior parte do dia do horário de trabalho por conta da área que eu trabalho. Mas a hora que acaba, eu tô desconectando completamente. À noite, principalmente no final de semana, mas está sendo difícil. Então não é porque eu tô falando sobre esse assunto aqui que eu vou dizer que é fácil, porque você tem que deixar um hábito de lado, porque nós estamos ficando dependentes. Como tudo aquilo que vicia, como tudo aquilo que fica excessivo na nossa vida, a gente tem mais dificuldade de largar. Então a reeducação e desconectar é algo que você precisa exercitar. Porque também não adianta você cobrar dos seus filhos e ficar feliz que a escola, olha, a escola da sua filha, do seu filho, ó, agora tá bacana, hein? A gente não tá, já não tá ficando conectado às 4, às 5, às 6 horas. Mas na hora que ele chega em casa, você não sai do celular. Você tá conectado, você não olha na cara dele, Exatamente. você não vai perguntar como foi o dia, não vai sentar para ler um livro. Não senta para fazer a lição. Gente, Aí não tem é jeito. urgente. É. A gente precisa desconectar. Sim. A gente está promovendo lá na GV reuniões às quintas-feiras. E eu proibi O celular. de usar o celular na reunião. E todo mundo fica assim, Eu né? quero que as pessoas olhem uma nas outras. O pessoal do marketing fica louco, né, professor Walter? Fica louco, mas eu quero que desconecte. Porque assim, mas é automático. Eu também. Você viaja para outro lugar. Você está falando de alguma coisa que você tem lá que resolver, apresentar. Você vai para outro lugar. Totalmente diferente. Você se desconecta. Então, não. A gente vai praticar esse tipo de coisa. E vou falar mais, hein, para vocês, hein, da GV. Em primeira mão. Em primeira mão. Almoço agora, a gente vai almoçar sem celular. Exato. Almoçou, depois que saiu, pode pegar no celular. Antes não, não vou deixar. Um só leva para emergência e deixa desconectado. Todo mundo sem. Um só muito leva para emergência. Eu fico pensando, às vezes eu me pego pensando assim, Antônio. Antigamente a gente não tinha nada disso. Tinha as crianças, muita gente não vai saber o que eu vou falar. A ficha do orelhão. Né? Eu chegava em algum lugar, eu avisava a minha mãe, comprava a ficha. Mãe, cheguei. Viajava, alguma coisa assim. Hoje em dia eu não me vejo sem o celular para isso. Mas foi possível se viver. Sim. Né? Eu acho que o celular para isso é maravilhoso. A gente consegue se comunicar mais rápido, achar as pessoas, segurança, é perfeito. Mas outras coisas é demais. Exato. E eu acho que descobrir esse meio termo é o grande lance, né? É o grande, vamos dizer assim, que é a grande chave aí do segredo, né? Para abrir o tesouro. Porque ou a gente fica muito conectado, ou a pessoa pega raiva, ojeriza e fala, não quero mais saber. E é o difícil, né? Não dá para viver sem. Os aplicativos dos bancos estão aí. A câmera de segurança que você vê, a sua casa, a sua empresa está aí. Né? O aplicativo do INSS para fazer a consulta está aí. Então fica tudo mais fácil. Mas ao mesmo tempo você fica vulnerável.
Então, daqui a pouco, será que até na hora de dormir a gente vai precisar estar conectado, né? Acho que não, né? A gente precisa descansar. Os próprios dados já dizem isso. 9 horas na internet já é mais tempo que o brasileiro passa dormindo na maior parte das vezes. E isso é perigoso. Olha, saindo um pouco desse assunto, mas falando do mesmo assunto, você diz que se faz necessária a regulamentação das redes. Além disso, o mal brasileiro, tá? Ele inventa muita coisa ruim Nossa. e muito golpe na internet. Sim. Você acha que com essas regulamentações os golpes vão cair? Sim, porque, por exemplo, há um ano e meio atrás, era permitido uma pessoa abrir um perfil no Facebook, ela vai lá e coloca que ela é uma loja de tênis, e coloca um tênis sendo vendido a um preço R$ 200 mais barato da loja. Aí a pessoa vai lá e compra. Esse tênis nunca vai chegar na casa dela. Eu passei por isso. No Dificilmente. Instagram já comprei, não foi uma vez só, tá? Agora Difícil. não compro nada, porque a Amanda fala, não compra, mamãe. Eu não compro nada, já perdi dinheiro. Dificilmente a gente conhece alguém que não passou por isso. Aí, a partir do momento que o Facebook começa a exigir documentação, o Google começou a exigir documentação. Um outro exemplo, corretoras de seguro. Qualquer corretora poderia abrir um perfil, tinha um site no Google, anunciava, a pessoa ia lá, contratava o seguro, e esse seguro nunca era contratado para a pessoa. Agora não, para você vender uma bandeira de seguro, Sul América, Porto Seguro, a seguradora precisa te autorizar via Google, através do CNPJ, tudo bonitinho. Então o próprio Google também foi evoluindo. Quando as campanhas de Google são feitas, eles começaram a pedir o contrato social, o documento do dono do CNPJ, para ver que de fato a empresa é idônea, porque justamente tinha muitos golpes. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando da necessidade da regulação, algumas atitudes já foram sendo tomadas, mesmo que a gente acredite que elas ainda sejam poucas perto do que precisa, algumas atitudes foram tomadas, mas é pouco perto do que a gente precisa. Outro exemplo, você está usando lá o seu Instagram e alguém vem e te chama, alguém que você quer conhecido, a pessoa teve o perfil hackeado e te pede 200, 300 reais, R$ 1.000, a pessoa vai lá e passa. E às vezes não sabe que é mentira. Ou pelo WhatsApp, a pessoa vai lá e fala, olha, troquei de número, que é um golpe básico que acontece quase que todo dia. O pessoal já está um pouco mais esperto, mas acontece. Então, o crime, ele vai ficando, o crime organizado, ele vai ficando mais organizado e audacioso, e ele vai atualizando-se nessas brechas. Mas se as redes passam a exigir mais informações, como o WhatsApp, que agora você pode pôr o e-mail de resgate, você pode pôr um PIN, você pode pôr uma segunda forma de etapa de conferência, você vai deixando a coisa um pouquinho mais restritiva. E é isso que precisa, ter proteção, né? Porque no final de contas está protegendo você, a mim, a nossa família, criança, jovem, adulto, que é o que a gente quer, né? Hoje eu fui renovar aquele pacote Office Sim. da Microsoft e eu troquei de cartão. Uhum. Né? Aí fui pagar, paguei, aí pediu para que eu validasse no banco. Olha só. Falei, olha, nunca tinha visto isso. Aí validei lá, você está comprando. Ah, legal, então tudo bem. Exato. Quer dizer, eu acho que aí a gente vai cada vez, né, as pessoas que trabalham com isso, aprimorar, né? Pra gente não estar tão vulnerável como a gente Sim. está agora. Então, regular vai melhorar, sem dúvida. Então a gente vai ter menos empresas fake, menos perfis fake, né? Mais possibilidade de você resgatar a sua conta se ela for hackeada ou se você perder. Então, sem dúvida, a regulação deixa o ambiente mais seguro para o usuário profissional ou para o usuário final. Antônio, como as famílias, os responsáveis, pais, vão conseguir enfrentar que as nossas crianças e adolescentes ficam em telas tão excessivamente? O que você falaria para os responsáveis, pais, enfim? Procurar ser exemplo. Porque é o mais... Forte. Procurar ser exemplo, porque Forte. é difícil, mas como a gente já veio falando aqui, nós estamos tentando desconectar. Você já deu uma ideia, olha, na minha empresa o pessoal não almoça mais com celular. Não. É uma maneira de você já começar a mudar um pouco na empresa, para a gente se olhar mais. Porque, tudo bem, é a sua equipe, são seus funcionários, mas você não está tendo tempo, às vezes, de falar, de ver uma coisa da vida.
né? Outro exemplo, chegou em casa, poxa, já tá a família reunida, já tá todo mundo, faz o combinado. Passou das 7 da noite, celular na gavetinha. Tem a gavetinha na escola, por que que a gente não pode ter a gavetinha em casa? Enfim, se você tem o telefone fixo em casa, deixa para emergência, deixa um número só para emergência, o resto é tudo no silencioso e bora curtir, bora fazer lição junto, bora jantar ao em volta da mesa. Olha só que coisa. Quantas séries, quantos filmes fazem parte da história da nossa vida que são memória afetiva que a gente lembra? Nossa, você assistiu com a sua filha? Ah, eu assisti com a minha esposa, eu assisti com o meu amigo, né? A gente tem várias memórias assim. As famílias não vão ter mais memória afetiva se continuar assim. Porque o filho está assistindo uma série no quarto, a mãe está assistindo outra, a mãe, o pai, não importa o modelo da família, cada um está assistindo de alguma forma. Nem isso a gente está cultuando mais, a gente está perdendo isso também, né? É a solidão, É, né? Você só, faz tudo sozinho. sim. Então, tá bom, eu no quarto vou assistir uma coisa, na sala meu marido assiste outro, no outro quarto meu filho assiste outra. Quer dizer, não tem a união, não tem comer a pipoca, jogar a pipoca no outro, comentar aquilo, né? Parece que você... eu vejo que você atrapalha o outro, Sim. né? Ele não quer. Ah, não, eu não gosto disso. Você nem assistiu, você não sabe. A Né? gente não tinha o direito de não gostar, porque era uma TV só, É. era uma rádio só, É. era um celular só. É. Hoje todo mundo tem tudo. Você vai fazer um passeio de carro, cada um com o seu celular ouvindo uma música. Não, vamos ouvir uma música, ó, uma dica. Dos 10 primeiros minutos é a música de um membro da família, os outros 10 minutos é de outro, para você também saber o que, que o outro está ouvindo, para você poder saber o que, que o outro está fazendo. Ah, mas eu não gosto dessa série, mas hoje a gente vai assistir juntos, nada de celular. Ah, mas eu não gosto de game. Ah, vamos tentar fazer uma coisa em conjunto, porque senão vai se perder. Então, realmente, as famílias estão se isolando, as pessoas estão falando menos, e isso é geral. É nosso, é da sociedade. Mas a gente tem que combater. Como combate? Com força, com firmeza Sim, e tentando buscar soluções o dia todo, né? Eu não sou especialista, tá? Mas a gente vê aí um número de pessoas ansiosas, estressadas, deprimidas, e eu acho que tem tudo a ver com a tecnologia e com o isolamento. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de gente. Eu gosto de ter gente perto, eu gosto de falar, eu gosto de olhar no olho. Isso me faz muito mal. Me faz muito mal. Vou falar uma coisa engraçada. Eu, às vezes, quando pego o metrô, né? Tá todo mundo olhando no seu celular. Quando tem uma tiazinha ali conversando com a outra, eu fico escutando. E dá pena de descer e não saber o fim da história, gente. Eu gosto disso. Não essa coisa do celular. Eu gosto. Né? Eu sou de uma época, eu sei que é piegas o que eu tô falando, mas que eu ia com a minha mãe lá, sentava no sofá, vamos assistir Marcelino Pão Levinho. Nossa. Caraca, é velho, um clássico. Mas eu assisti com a minha mãe. Eu assisti lá o ET. Caramba! Com a própria minha filha Amanda. Ah, os filmes da Xuxa, que foi a época da Xuxa dela. Vamos sentar, vamos assistir, vamos discutir, vamos rir. Vamos esperar. Assistir para depois fazer alguma coisa. É que nem, por exemplo, o excesso do resultado que a tecnologia nos traz. A gente queria ouvir uma música, a gente tinha que esperar a rádio tocar com exclusividade. Aí você pedia, ligava para a rádio e pedia a música. Rádio Cidade. Hoje, se você pegar o perfil da galera aí, da geração mais nova, que está esperando a discografia, né? A gente chama de discografia, nem é mais assim, mas esperar a coletânea ser colocada à disposição para eles. Então, vai entrar meia-noite no Spotify. Deu 1 da manhã, já ouviu tudo. Então não esperou nada. Então não esperou a primeira música ser lançada pela rádio. Então, Love Time. Exatamente. Good Times. Good Times, Love Times. É uma geração que realmente não está sabendo esperar e é muito ansiosa, porque realmente vem tudo numa pancada. E tudo que vem numa pancada vem por conta de todo esse excesso. Pode regular as redes sociais, pode até ser, porque realmente vai ficar um ambiente mais saudável. Mas se continuar 3 horas por dia enfiado lá, ficar 10 horas por dia conectado, não vai mudar, porque vai continuar tendo ansiedade e o resultado emocional que a gente está pagando é enorme. Está sendo muito bom para o mercado de psicologia, que realmente nunca se teve tanta demanda, mas para a sociedade, horroroso. Né? Eu vou bater aí
a última coisa que eu vou falar, eu vou bater um pouco forte. Os pais que estão, as pessoas que estão se tornando pais agora, a maioria é nativo digital. Sim. Né? Isso muito me preocupa. Não é o meu caso, não é o seu. Né? A gente veio de um. Né? Eu sou bem mais velha que você, mas de uma geração que não conhecia as redes sociais, né? Agora, essas crianças, esses novos pais, eles são da rede social. Sim. Eu não sei aonde isso vai parar. Né? Eu não sei, porque ele já vem com isso na cabeça, né? A criança, sei lá, já vai pro restaurante, puta, eu quero morrer com isso. Bota o cadeirão lá e como é que chama aquela telinha maior? Tablet. Um tablet com desenho lá. A criança já fica. Ela comer, ela fica. Mas né? E olhando. Quer dizer, peraí, gente, vamos pensar nisso. Se você não der o tablet, não der o celular, poxa, a criança vai dar trabalho. Porque a criança, ela realmente precisa de atenção. É que aí você não vai ter tempo para ficar no seu tablet, no seu celular. Então, é mais fácil, né? É mais fácil. Então, educar dá trabalho. Estou aqui de frente para uma grande educadora, que quanto tempo está no mercado da educação e sabe de todos os níveis, né? Do básico, do infantil, do fundamental, do universitário. Gente, é construção. Então, um filho, ele não é um produto. Ele precisa de atenção. E se você der atenção, realmente vai ficar um pouco mais fácil de você orientar. Almoço, isso e aquilo, né? Antônio, aonde as pessoas te acham? Qual as suas redes sociais? Gente, ele tem uma agência incrível, ele que faz tudo da GV, ele, a equipe dele. É bom conhecer, tá? Dá o endereço, depois a gente vai colocar lá no nosso legal. Podcast. No YouTube é ele mesmo, tá? Que sobe. Ele que cuida. Mas dá aí os seus endereços. Olha, fala aí pra gente. Redes sociais, @Gelfusa_Júnior. Ou o site gelfusajunior.com.br. Gelfusa, GELFUSA junior.com.br. E a agência é a Pérgola Propaganda. Então você também encontra pelo @agência Pérgola. Então tanto LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tudo que vier de novo aí a gente vai absorvendo, vai entrando e vai fazendo parte também. Então só adicionar. Estou lá. Estou não muito, mas estou. Eu vou fazer um bate-bola com você bem rápido. Eu vou falar uma palavra e você vai me dizer. Vamos ver o que vai sair. O que você pensa? Comunicação. Fundamental. Dinheiro. Importante. Família. Essencial. Deus. Tudo. Se você fosse para um lugar sozinho, deserto, passar 30 dias, o que você levaria? Água. O celular. Água. Celular. Levaria, você não levaria, não. O celular para usar meia hora. O que você levaria? Água. Porque acho que eu ia conseguir viver mais tempo, porque sem água não dá para viver, acho eu. Gente, foi incrível esse papo com o Antônio. Eu ia falar Cacá, Pode tá? falar Cacá. O meu Cacá, eu falo que ele é meu Cacá. Maravilhoso, ele é um cara assim super do bem, conhece muito bem o que tá falando. E o que você gostaria de deixar aí para as pessoas que estão te assistindo, uma dica para essas redes sociais, para essa coisa toda que é tão nova e não tão nova, que depois da pandemia deu esse boom absurdo. Fala aí para nossa câmera. Então, em primeiro lugar, Sol, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. E bom, já que esse foi o tema, assim que você assistir esse conteúdo, depois dá uma desconectada. Acho que esse é o mais importante. Conecte, mas desconecte. Tente na sua casa, na sua família, exercitar a desconexão, porque isso vai trazer bons frutos para você e para sua família, sem dúvida alguma. Muito bacana. Você que nos assistiu aí, eu gosto de gente que faz gente feliz. E também gosto de gente desconectada, viu? Não só conectada. Siga nossas redes sociais, GV Centro Educacional Latino-Americano. Nós estamos no YouTube com a GVcast. Assiste aí que tem coisa bacana. Obrigada, Cacá. Eu que agradeço. Obrigada, Antônio. Um beijo. Só. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.